Sim, hoje nesse canal a gente vai falar sobre um herói que é sem dúvidas o maior saco de pancadas do seu universo. O Vencível, quer dizer, invencível. Meio otimista, não é? A gente acabou de lutar e eu te achei bem vencível. Invencível é uma série que estreou no Prime Video no ano de 2021 e ela é inspirada no quadrinho Invencível. Quadrinho esse que foi criado pelo Robert Kirkman. Vocês conhecem o cara. Ele é simplesmente o criador de The Walking Dead. O maluco é brabo demais. E aqui ele conta a história de Mark Grayson. E uma curiosidade, quem dubla o Mark aqui é o Glenn. O Mark é filho do Omni-Man, o cara mais poderoso do planeta. E esse cara é dublado pelo JJ Jameson, definitivo. Essa temporada aqui, a primeira, vai mostrar o Mark desenvolvendo poderes e tentando salvar o mundo. Mas no meio do caminho, ele descobre uma série de segredos bizarros. Então, pra aproveitar que vai chegar a terceira temporada, eu tô aqui fazendo o vídeo da primeira temporada e logo mais eu posto da segunda. E é daquele jeito, é um resumão, mas fica grande isso aqui. Então aguenta aí, que eu prometo que vai ser divertido. Aguenta o grande aí. E logo de início, eu vou te pedir pra deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e não perder os próximos vídeos, porque sai vídeo aqui toda terça e toda sexta às 5h30 da tarde. Então se inscreve, ativa o sininho e aguarda porque vai rolar o vídeo da segunda temporada. Dito isso, essa história aqui começa com dois policiais conversando. E um deles fala que o trabalho antes era mais fácil, porque eles tinham que se virar contra bandidos comuns. Era roubo de joias, assalto, coisas comuns. Mas agora, eles têm que se virar contra super seres. E é verdade, pô. Porque se tu parar pra pensar, faz sentido o governo ter exército e polícia nesses mundos aí onde tem super-herói. O que não faz sentido é ter gente querendo virar policial. Eu mesmo só ia ser policial se eu fosse mutante. Mas se eu fosse mutante, eu ia querer ser herói. Então eu retiro o que eu disse. O fato é que esses dois estão conversando e um deles fala até sobre tirar uma folga e ficar na tranquilidade. Mas no meio disso, a Casa Branca é atacada pelos gêmeos. Os gêmeos demolidores. Então aparece, entre aspas, a Liga da Justiça. Porque sim, essa galera toda aqui é uma paródia da Liga da Justiça. Tem todo mundo. A Mulher Maravilha, o Flash, o Batman, todo mundo. Mas relaxa que logo depois a gente vai saber dessa galera. Eles têm muita história, sabe? Ficam vivos direto. E o fato é que essa luta aqui, a primeira, é muito boa. A gente tem todos os heróis lutando juntos. Eles salvam as pessoas, controlam a situação. E aí eles começam a se lascar. Mas aparece ele, o herói mais poderoso da Terra, o Omni-Man. E é aí que o jogo vira. E os gêmeos viram um saco de pancada e acabam explodidos. E é aqui que a gente conhece o Mark Grayson, que tá soltando um barrão. E se tu acha que é estranho, a primeira vez que a gente vê o personagem principal da série, ele tá no banheiro, é porque tu não viu isso aqui. Sem já, eu tô entrando. Mãe! Meu sabonete acabou, então para de frescura. Tudo bem que tu cuidou dele pequeno, mas tu precisa ver o cara cagando. Não, né? Só não. O Mark tá vendo o noticiário e ele diz: Ei mãe, o papai tá na Casa Branca numa luta. e a Debbie não tá nem aí. Até porque ela sempre viu o Omni-Man lutando e o cara é indestrutível. E tá aí, ele chega em casa são e salvos. Vem, eu te ajudo a tirar o uniforme. Tô com saudade daquelas salsichas. Como assim? Não entendi. O Mark vai pra escola e a gente conhece o William, que diz que sente mó tesão no bigode do Omni-Man, o que é muito estranho, por dois motivos. É o pai do Mark e porque ninguém aqui sabe que o pai dele é o maior herói da Terra. Porque igual o Superman, ele não usa máscara, mas ele bem que podia usar o bigode quando ele fosse herói e tirar o bigode quando ele não fosse, tá ligado? Pra dar uma disfarçada. O Mark vê o Todd perturbando a Amber e ele até tenta dar uma de valentão e ajudar ela, mas não rola. Ele só apanha mesmo. E quem ajuda ele na verdade é a Amber, com a velha técnica de chutar o saco do cara, porque não importa o quão forte ele seja, o saco sempre vai ser um ponto fraco. O Mark vai pro trabalho de noite e ele trabalha numa hamburgueria, e os poderes dele se manifestam. Então ele fica super feliz e vai contar pro pai dele, que fica com um semblante estranho, mas fala pra ele que amanhã eles vão treinar, e que é bom o Mark dormir um pouco. E é claro, o Mark demora a pegar no sono, então ele começa a lembrar da origem do pai. E segura aí que lá vem a explicação. O Nolan, na verdade, veio de um planeta chamado Viltron, e os Viltromitas são muito parecidos com humanos, mas eles podem voar, eles têm super velocidade e super força. Ou seja, um humano só parece com o Viltrumita na aparência, que é a parte pior, porque todo o resto é legal, o humano não tem. E quando o Viltrumita fica mais velho, eles deixam seu planeta e começam a se aventurar pela galáxia e ajudam planetas menores, menos desenvolvidos. E foi assim que o Nolan veio parar na Terra. E o Mark fica lá pensando nos poderes, então ele decide tentar voar. Ele consegue, mas é óbvio que dá tudo errado. E ele acorda no outro dia todo detonado. E o Nolan ensina pro Mark o jeito certo de voar, ensina um pouco sobre como usar a super força, mas o mais importante, ele ensina como apanhar. Tenta fazer desse jeito. Que é exatamente o que ele vai precisar daqui pra frente. Aprender a apanhar. O Nolan volta pra casa com o Mark e fica um climão. O Mark vai pra escola e o Todd aparece pra dar aquela ameaçada nele. Só que não faz muito efeito, porque agora o Mark é super forte. De novo. Mais forte. Que isso, meu patrão. Se tu conhecer o Christian Grey, tu vai amar. Duas coisas. Primeira, eu não faço amor, eu fodo.
com força. E a segunda qual é? Eu sou a velocidade. O Mark fica com muita raiva e ele fala que ele precisa socar alguma coisa. Mas como o Todd não ia aguentar, porque se ele socasse o Todd, ele ia se desmontar inteiro, o Mark faz um traje caseiro e vai atrás de alguma ação. E é aqui que a gente vê o Titã, que cai na porrada com o Mark e leva a pior. O Omni-Man aparece e fala que o Mark não tá pronto ainda. Então o Mark fala com ele e começa a desabafar. E fala que ele ficou em choque quando ele apanhou, porque o pai dele nunca bateu nele antes. Mas agora ele aguenta. Ele fala que ele aguenta tudo e que ele vai ser igual o pai dele. O Nolan se desculpa por ter batido no Mark e diz que vai compensar o garoto. E é aqui que a gente conhece o Art, que é o cara que faz os trajes dos super-heróis. E quando chega a noite, o Mark continua treinando porque ele sabe voar, só que ele não sabe pousar. E sempre que ele pousa no chão, ele destrói tudo. E a mãe dele fala pra ele que é meia-noite e que ele tem que ir dormir. E rola isso aqui. Você tem escola, então vai pra dentro agora. Me obriga. A Debbie então pergunta pra ele se é disso que ele precisa. Saber que ele é mais forte que ela e que ela não pode obrigar ele fisicamente. Irmão, eu acho que ele precisa de uma super surra. Isso que ele precisa. Eu não sou como meu pai. Eu sou mais como você. Eu não sou especial. Lembrem disso aqui quando esse bicho começar a apanhar. Ele conversa com a mãe dele e como ela não pode dar uma super porrada nele, ela prefere dar um super conselho. E numa conversa com Nolan, o pai dele fala pra ele que garotos da idade dele se acham invencíveis. Mas é diferente pro Mark porque ele realmente é... E é agora que a gente tem o nosso herói, com um traje de herói, pronto pra entrar em ação. E aqui a gente vê os Guardiões Globais, que são os maiores heróis da Terra. E eles recebem um chamado e um por um se dirige à base deles. E chegando lá, eles percebem que ninguém deu alerta. E que na verdade isso aqui é uma armadilha. E do nada aparece o Omni-Man e começa a descer a porrada em todo mundo numa cena brutal e sangrenta, que é muito boa. Sério, peguem essa cena, assistam toda, porque é muito bem feita, é muito bem animada, é brutal. E eu acho que é assim que seria se alguém com super força descesse a porrada em todo mundo. E o Nolan acaba com um por um, e ele não diz uma palavra. No fim, o Nolan desmaia, porque a luta pra ele foi muito intensa, e a gente fica totalmente sem entender o porquê que esse cara, que é o maior herói de todos, que ajuda todo mundo, que tem uma família, que é um cara super gente fina, acabou de matar todo mundo. E é assim que a gente vai começar a nossa história, porque a gente vai direto pro segundo episódio pra tentar entender essa loucura que tá acontecendo aqui. A equipe médica chega e começa a recolher o que sobrou dos heróis. Mas eu vou logo adiantando aqui que de toda essa galera, só quem tá vivo é o Omni-Man. Ele tá vivo, mas ele tá todo lascado. E é aqui que a gente conhece o Cecil, que diz que alguém assassinou os Guardiões Globais e que só o Omni-Man sobreviveu. E por agora, a Debbie vem cuidar do Nolan, e o Mark, vendo que os heróis já eram e que o seu pai tá só o pó da rabiola, tenta cuidar da Terra sozinho, porque a Terra tá sendo invadida por aliens. E é aquilo, que esse desenho aqui tem muito sangue, porque ele é um desenho pra adulto, e todo mundo sabe que desenho pra adulto tem que ter muito sangue. E o Mark, inicialmente, tem muita dificuldade, mas agora ele pode contar com ajuda, porque é aqui que a gente conhece o nosso novo grupo de heróis, a Tropa Jovem, que contam com a Ivy Atômica, o Rex, a Duplicate e o Robô. Essa galera aqui chega e cuida de tudo, porque se for pra depender do Mark, o negócio não vai dar bom. Mas a verdade é que eles tiveram uma sorte danada, porque do nada os aliens começam a envelhecer. E eles se retiram, e é por causa disso que a Terra ficou a salvo, por WO. Eles venceram por WO. O Mark volta pra instalação de Cecil, e ele volta com uma senhora que ele resgatou, mas é aquilo, ela tá toda ferida. O Mark então tá todo lascado e ele vai chorar na cama do pai dele, porque ele fracassou em salvar a Terra. E o Mark fica totalmente pra baixo. Ele vai pra escola, conversa com seu amigo William, e ele conta pro William uma meia verdade. Ele fala que o pai dele foi agredido e que não pegaram o culpado ainda, e é por isso que ele tá mal. Ele então encontra a Ivy Atômica e agradece pra ela por ser salvo. Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui foi o Mark falando o nome dele. Eu sou o Invencível. Porque todo mundo aqui sabe o que acontece quando a gente vai falar o nome do... O Mark conversa com a Ivy e um detalhe, a Ivy tem uma identidade secreta, mas ninguém reconhece ela na escola por um lance meio psicológico, porque ela diz que se tu não espera ver uma heroína na escola, tu não vê. E assim, tudo bem, isso é verdade, pode ser verdade, mas colega, tu não tem uma amiga não? Não tem ninguém pra perceber que teu nome é Ivy? Tipo, o Mark te reconheceu em 3 segundos. Mas enfim, bora seguir em frente. A Ivy fala pro Mark que tá tudo bem de ter ficado com medo, e não ter saído tão bem assim. Então o Mark fala que não tá sendo do jeito que ele pensou, porque ele pensou que, por ele ter super força, era só ele voar, dar uns socos e ia tá tudo bem. Mas aí, Mark, tu acha que a vida é morango, né? Tu vai apanhar, meu patrão, e tu vai apanhar pra cacete ainda. O Cecil conversa com um robô e fala que 338 pessoas foram mortas. E no local do ataque, eles acharam alguns materiais dos aliens. E o robô chegou à conclusão de que os aliens foram embora porque eles estavam morrendo de velhice. Então o Cecil tem uma grande ideia. Ele fala que se eles voltarem, ele vai evacuar a área e esperar os caras morrerem de velhice. Gênio!
E depois disso, o Cecil pergunta pro robô o que foi que o robô achou do Invencível. Porque sim, eles vão precisar dele de agora em diante. O Cecil volta pra Caverna dos Guardiões, manda todo mundo embora de lá, e é lá que ele dá de cara com o Damien Darkblood, o detetive demônio, que tá lá pra investigar o que aconteceu. E olho nesse cara aqui, porque diferente dos quadrinhos, aqui ele realmente é um bom detetive e vai chegar em conclusões interessantes. Mas já a gente fala disso. O Mark vai treinar um pouco com a Eve, porque ela tem mais experiência que ele. E ele aproveita também pra conhecer a tropa jovem. E um detalhe, o Rex aqui é o namorado da Eve. Então, se tu tá achando que o Mark tem chance com a Eve, ele tem, mas ainda não chegou a hora dele. O robô explica pra todo mundo que os aliens envelhecem mais rápido quando eles chegam na Terra. E que também ele fez um detector pra alertar quando os aliens voltarem. Mas o mais importante de tudo aqui é que ele fala que com os Guardiões liquidados e o Nolan fora de combate, eles vão ser mais solicitados e que eles querem contar com a ajuda do Invencível. O Mark vai falar com seu pai e ele manda essa aqui. Menos o Rex Explosão. Eu acho que ele e a Eve estão se pegando, sabe? O Batman que se cuide, porque pelo jeito, o Mark é o maior detetive de todos. No meio do dia, do nada, os aliens voltam. Mas agora com uma surpresa. Eles descobriram um jeito de resistir ao fluxo temporal da Terra. Porque no caso, era isso que fazia eles envelhecerem tão rápido. O Rex fala que só se passaram 3 dias. Mas o papo é que pra eles se passaram décadas. E é por causa disso que eles têm essa nova tecnologia. O Mark começa a se peidar, porque ele tá com medo. Mas não tem jeito. Ele vai ter que ir pra porrada. Explosão pro lado, explosão pro outro. Um monte de civil foi conhecer Jesus. A Eve é atingida, o Mark é capturado e todo mundo começa a ser incapacitado. Mas é aquilo, o Mark tá afim da Eve e ele não vai deixar ela morrer assim do nada. E ele arranja força lá do rabo dele e merenda o alien na porrada. Depois ele salva a Eve, então é aí que o robô descobre que são os braceletes que estão ajudando os aliens a revestirem. E como é que resolve tudo isso? Exato, quebrando todos os braceletes. Então eles conseguem vencer. E depois disso, o Mark recebe uma ligação avisando que seu pai acordou e como ninguém sabe que o Nolan é o culpado, ele acorda na tranquilidade, pede o uniforme dele e vai embora pra casa, pra poder cuidar do Mark e dos seus poderes. O Cecil aparece na casa do Nolan, dizendo que tem um alien que tá chegando na Terra e que o Omni-Man precisa cuidar disso. Mas como ele acabou de voltar do coma, quem vai fazer isso aqui é o Mark, que logo de começo se dá muito bem. Mas quando ele tá apanhando, ele pede um tempo. E o alien, assim, do nada, dá um tempo pra ele e começa a explicar pra ele o que tá acontecendo. O nome desse cara aqui é Allen, o Alien Allen. Ele explica que ele trabalha pra colisão de planetas. Ele viaja pra variar campeões de diferentes mundos, com o intuito de saber se aquele lugar tá bem protegido. Mas na verdade, ele confundiu o nome da Terra. E toda essa luta aqui meio que não era pra ter acontecido. Avaliação pra Terra. Terra? Aqui é terra! Que merda, hein? Sabia não? Mas calma, o Allen vai embora, mas logo mais ele vai voltar. O Nolan conta uma lorota lá pro Cecil, dizendo que alguém atacou ele e que ele ficou desacordado. Mas o Cecil fala que isso aqui é muito estranho, porque o Omni-Man nunca ficou tão acabado, porque ele realmente é muito forte. E nesse meio tempo, os aliens voltam. Eles matam mais gente, a tropa jovem chega, o robô fala que a tecnologia deles evoluiu bastante e que agora eles são imunes ao fluxo do tempo. E que a única alternativa é uma resposta nuclear. Em outras palavras, óbvio que ninguém quer fazer isso. Então, de novo, eles vão cair na porrada. E o Mark leva isso aqui muito a sério, porque ele literalmente cai na porrada. Mas aí, o Homem-Man aparece e salva todo mundo. E ele faz uma coisinha a mais. Ele entra no portal com os aliens. O papai salvou a gente dos Flexons. Ele entrou em um dos portais deles. Ele deve estar convencendo eles com delicadeza a nos deixar em paz. A few moments later. E é exatamente isso. Ele entra pelo portal, foi conhecer o mundo deles e mandou todo mundo pra conhecer Jesus. Ou sei lá o que eles acreditam nesse planeta. O fato é, ele destruiu o mundo inteiro na base da porrada. O maluco é maluco. E pra terminar esse episódio, a gente vê o Darkblood dizendo pro Cecil que ele tem certeza que não tinha mais ninguém na cena do crime. Só o Omni-Man e os Guardiões. O que faz com que o Cecil recuse a ideia de que o assassino foi o Nolan, ou que foi um dos Guardiões, e manda o demônio dar um fora. E é claro, ele fala pra manter isso no sigilo. O terceiro episódio começa com o velório dos Guardiões Globais. E com cara de pau do Nolan discursando sobre como eles vão fazer falta, como todo mundo vai ter que ser forte pra superar isso, e que os outros heróis vão estar lá pra ajudar a Terra. E logo depois, ele faz um discurso só pra família e amigos. Espero que descanse em paz. Este elemento cara de pau. O Darkblood aparece no meio do velório e começa a enquadrar o Nolan, que xinga ele e vai embora de lá com a família dele. Chegando em casa, o Nolan não sabe nem disfarçar, porque ele já chega falando, bora pedir uma pizza, bora ficar na tranquilidade aqui. E o Mark, que tá com muita raiva, meio que responde a mãe dele com raiva, e o Nolan fala pra ele que ele tem que saber separar as duas coisas. E a Debbie tá muito mal. Ela fala que o Nolan podia ter morrido também. E aí ele vira e fala, Que nada, pô. Eu não vou morrer assim tão fácil. Os caras são fracos, eu sou forte. em outras palavras, o Nolan não tá nem aí pros caras. Mas o Cecil meio que já tá ligado, ele tá desconfiado e começa a vigiar a casa do Nolan. Então já isso aqui vai dar em alguma coisa. O Mark tá de luto, mas ele não tá morto. Então ele acaba ligando pra Amber, porque ela deu um jeito do número dela chegar no Mark. E os dois começam a marcar de estudar junto. Sem pressão, mas com a possibilidade
probabilidade das coisas esquentarem se quiser. Sexo. A Ivy Atômica volta pra base e lá ela encontra a Duplicate no chuveiro com o Rex. E um detalhe, ele tava com ela e com mais 2 clones dela. Bom pra ele, né? Mas ruim aqui é pra Ivy, que agora adquiriu um novo poder, o Super Chifre. O Invencível vai encontrar o robô, que agora é responsável por recrutar os Guardiões. E é aqui que a gente encontra novos personagens, novos poderes e uma nova formação pros Guardiões, que agora contam com o Sansão Negro, a Encolhedora, a Duplicate e a Menina Monstro, que já solta essa aqui. Não tem idade mínima pra isso aqui, não, é? Não tem tamanho mínimo de pinto? Perdão? E qual que é o poder dela? Ela é uma menina que vira monstro. Olha só que original. E nisso, ela merenda o Rex na porrada, porque ele zoou ela por ela ser criança. Mas na verdade, ela não é uma criança. Ela é uma mulher que foi amaldiçoada. E sempre que ela vira monstro, ela rejuvenesce. Então é por isso que ela tá ficando cada vez mais nova. E sempre que alguém zoa ela por causa disso, ela tende a merendar a pessoa na porrada. Mas dito isso, o Rex e a Ivy Atômica também vão participar dos Guardiões. Pelo menos a Ivy, ela foi selecionada, mas ela não quer fazer parte, porque o Rex acabou de trair ela. Então, ela conversa com o Mark e conta tudo o que aconteceu. A Amber e o Mark finalmente vão ter o seu primeiro encontro, ou o primeiro estudo. Mas, como já dava pra imaginar, o Cecil começa a ligar, o Mark até tenta ignorar, mas depois que a Amber sai do quarto, o Cecil aparece e fala pro Mark que ele tem uma missão, e que ele precisa escolher se ele vai ser herói, porque se a resposta for sim, ele vai ter que ir numa missão agora, no meio do encontro dele, que ainda nem começou. O Mark e a Ivy vão pro Monte Rushmore, pra poder lutar com o Dr. Sísmico, que, como já deu pra imaginar, tem o poder de causar abalos sísmicos. E como tem muita história pela frente, eu vou só dizer que, depois de muito caos, eles conseguiram vencer e mandar o Dr. Sísmico beber lava. O Mark volta pra casa e ele dá de cara com a Amber, que tá atribulada. Afinal, ela foi pra casa do cara, pronto pra, né, esquentar a situação, e o cara some por 1 hora. Aí tu tá de sacanagem, Mark. Ah, mas ele foi salvar a Terra. Patrão, a Amber não tá assistindo a série. Ela não viu essa parte, ela não sabe disso. Mas ela não deixa se abalar e continua afim dele. Então, por hora, ele vai ter outra chance. E por outro lado, a Ivy tá dando adeus pro Rex, porque ela não tá afim de ficar levando chifre. E nisso, ela vai voando pra casa do Mark, mas o Mark tá em outra, né? Então, ela meio que não tem o que fazer. E aqui a gente vê os gêmeos de novo, só que eles estão presos. E um deles usa a mão de um guarda pra poder sair, porque esse guarda aqui é um Zé Ruela, só pode ser. Os dois conseguem dar um fora, só que assim, eles contam com a ajuda de um certo alguém. E no fim de tudo isso, o Dark Blood aparece e ele fala com a Debbie, só pra plantar uma dúvida na cabeça dela. Ele fala que todos os Guardiões morreram e só o Nolan escapou. Então ela pode imaginar o porquê disso. O Mark e o Nolan continuam treinando aqui, pro Mark evoluir um pouco mais e conhecer mais sobre Viltrum. O Omni-Man conta um bocado de lorota sobre como o seu planeta é legal, bonito e evoluído, e tenta conversar entre linhas com o Mark sobre abandonar a Terra e viver em Viltrum, mas ele ainda não obtém resultado. A Debbie continua com uma pulga atrás da orelha e começa a investigar por si só o que tá acontecendo. Mas nisso, os dois chegam e é foda, porque a Debbie até tenta falar com o Nolan, mas ele não tá nem aí. E ele fica na tranquilidade. E essa postura faz com que ela fique mais desconfiada, porque qual seria o motivo do Omni-Man não tá caçando quem destruiu os Guardiões e deixou ele incapacitado? Pensa, Nolan, pensa. O gêmeo demolidor que tá solto, porque só um conseguiu sair, tá simplesmente criando o outro. Mas agora ele tá sendo supervisionado pelo robô. E é agora que a antiga tropa jovem vai conhecer a sede dos Guardiões. E eles começam a se instalar. E um detalhe, o robô aqui usa uma agulha pra conseguir o DNA do Rex, pra uma coisinha aí. O Nolan vai falar com a Debbie porque ele sabe que ela tá desconfiada, mas no meio disso aparece o Cecil e ele quase vai conhecer Jesus. O Cecil fala que ele tem uma missão de resgate e que ele quer muito que o Omni-Man vá pra Marte. Então é claro, o Mark chega e ele mesmo acaba se oferecendo. Eu posso dar um pulo em Marte e voltar amanhã. O fato de que você não sabe como Marte é longe é o maior motivo para você não perder aulas. Aí eu perdi no argumento. Depois de saber que a viagem vai durar 2 semanas, ele meio que diz que não quer ir, mas a sua mãe diz: muitas pessoas vão te dizer como usar seus poderes, mas é você que tem que tomar a decisão. Você tem que decidir que tipo de herói você quer ser. Em outras palavras, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O Mark aceita, mas o plano do Cecil era fazer o Nolan se afastar do planeta pra poder investigar melhor. Mas no caso de mandar o Mark, vai servir pra saber se ele é um bom herói e se ele é uma pessoa de bom coração. O Mark meio que não sabe o que fazer em relação a Amber, então ele decide não contar a verdade pra ela. Ele só fala que ele tá indo pra um lugar que é um pouco longe pra ajudar algumas pessoas. E pede também pra ela não esquecer dele, porque ele ia ficar longe por 2 semanas. O Nolan e a Debbie discutem, porque desde quando o Mark ganha os poderes, o Nolan tá o tempo todo atribulado. Ele tá mordido com tudo. E ele só fala de Viltrum. A Debbie fala que ela nunca conheceu o planeta e que ela nunca conheceu outro Viltrumita. Sorte tua, Debbie. Sorte tua. Mas o papo é que os dois decidem dar uma passeada pra esparecer. E longe pra cacete de lá, a gente tem o Mark, que tá em Marte junto com o pessoal da expedição. Então, ele se distrai, porque ao invés de ficar cuidando da equipe, ele começa a ver as fotos da Amber. E o que
acontece? Todo mundo some em menos de 3 segundos. O Nolan conversa com a Debbie e fala que o Cecil tá desconfiado dele e que pensa que ele tem alguma coisa a ver com o assassinato. E do nada acontece isso aqui. Irmão, que mundo é esse? Que lugar é esse que eles vivem? E o Nolan não faz nada, porque ele tá de férias. Enquanto isso, o Dark Blood tá na casa do Nolan investigando tudo. E lá, ele é enquadrado pelo Cecil. E longe pra cacete dali, voltando pra Marte, o Mark acha alguns aliens. E esses aliens aqui se apoderam do corpo e do pensamento das pessoas. Mas isso não acontece com o Mark. Então, ele é levado pra conhecer o líder dos marcianos, que explica que esses seres aqui se apoderam dos humanos e que se isso acontecer, vai ser devastador. E o Mark diz, beleza, então a gente pode ir embora agora? O marciano fala que isso não vai acontecer. E é isso, como o plano A não deu certo, eles vão direto pro plano B. Sim, o que restou foi sair correndo. E contra todas as expectativas, isso realmente dá certo. Mas é claro, mesmo dando certo, ainda tem uma coisinha errada. Na verdade, não foi só uma coisa, foram 2 coisas erradas. E voltando pra casa, o Mark quase pega os seus pais praticando coito. E ele vai atrás da Amber, pra garantir o próprio coito. E ele garantiu mesmo, porque ele trouxe uma pedra pra ela. O Cecil conversa com o Dark Blood, e ele fala que achou sangue seco nas coisas dele. Sangue dos guardiões. E mesmo todo mundo sabendo que não foi o Dark Blood que assassinou, ele é mandado de volta pra sua casa, junto com os demônios. E é isso mesmo. O Cecil sacaneou o cara, e manda ele de volta pro inferno. Só porque ele tava chegando muito a fundo na investigação. Tá com peninha do demônio? O fato é que o Cecil precisa saber por que o Nolan matou os guardiões, e ele não quer que isso vaze. E voltando pro robô, a gente vê isso aqui. Mas calma, que as respostas vão chegar, mas não é agora. O 5º episódio começa com o primeiro vilão que o Mark lutou, o Titã. Ele tá quebrando tudo e todos, porque ele é casca grossa, e ele também é a prova de bala. Assim fica fácil, né, meu parceiro? E ele tá lá pra mandar um aviso pra uma gangue rival. E nisso, a gente vê o Mark, que derrota mais o Android facilmente. Mas é claro que ele se atrasa pra encontrar com a Amber, e isso faz com que ela fique com raiva dele, porque ele tá sempre atrasado, e isso aqui é um grande problema, porque o fato dele se atrasar pra tudo pode acabar impedindo ele de entrar na faculdade. E nesse meio tempo, o Titã tá só trabalhando nas coisas dele. E isso faz com que a gente tenha a cena mais real de todas. Querem morrer por um salário mínimo? Ou preferem disparar pra cima, dizer que fizeram de tudo e todo mundo sai daqui numa boa? O Titã trabalha pra um cara chamado Face Mecânica. Ele roubou um chip pra esse cara e diz que agora eles estão kits. Mas é aquilo, o Titã é um bandido. Então o Face Mecânica fala que ele vai continuar sendo bandido porque é isso que ele faz. E outra, se ele não quiser fazer, o Face Mecânica vai fazer alguma coisa com a família dele. O Mark continua treinando e dando furo com a Amber. E é claro, isso aqui continua deixando ela com mais raiva, porque ele falta em tudo. Em todos os encontros, em tudo que ela marca, e ele sempre vai embora quando os dois finalmente conseguem ficar juntos. E nesse momento, ele acabou de faltar o jantar com a mãe dela. Tipo, eles estão namorando faz uns 3 meses e tudo que a menina queria era apresentar a mãe dela pra ele. Então, ela ameaça terminar com ele. Mas é aí que ele fala que ele vai melhorar. Confia, Amber, confia. O Titã volta pra casa e encontra sua família, porque ele tem uma mulher e tem uma filha. E ele tá nessa pelas duas pra dar um futuro melhor pra elas e impedir que o Face Mecânica faça alguma coisa com elas. A Debbie encontra o caderno do Dark Blood, onde tá tudo anotado, tá tudo mastigado. Então sim, ela tá cada vez mais perto da verdade. A Ivy vai pra sua casa e os pais dela perguntam onde é que tá o Rex. Então ela fala que o Rex traiu ela e o pai dela meio que não tá nem aí e fala pra ela perdoar o cara, porque todo homem comete erros. Obviamente ela fala que ela não vai perdoar e diz que pode se cuidar sozinha, até porque ela tem o poder mais roubado de todos. E pra ela já deu. Ela vai deixar essa família e vai embora, porque nessa casa só tem dor de cabeça. O Mark tá voando pela cidade até que ele vê o seu nome escrito num prédio. E ele então dá de cara com o Titã, que diz que precisa de ajuda, porque ele tem que se livrar do Face Mecânica, porque é o Face Mecânica que manda na cidade. O Mark fala pro Titã que o Titã é um bandido e que ele não vai ajudar um bandido. E é aquilo, o Titã leva ele pra conhecer a realidade da cidade, o tráfico de drogas, as casas queimadas, tudo que não presta. E o Titã fala que se o Mark ajudar, ele vai estar ajudando pessoas reais, com vidas reais e problemas reais. O Mark pergunta por que o Titã pegou dinheiro com Face Mecânica. Então ele fala que não foi pra ele, porque ele pegou dinheiro pra ajudar a filha dele. O Mark então fala tudo pro seu pai, e ele pergunta se ele tem que ajudar ou não. O Nolan fala que ele é um Viltrumita, e que ele merece usar os poderes pra coisas grandiosas. E a Debbie, que tá em choque depois do que ela descobriu, fala pro Mark que ajudar uma pessoa nunca é uma coisa indigna. E o Mark então decide que vai pensar melhor sobre o assunto depois. Na base dos Guardiões, o Rex só tá afim de zoar, ele só quer curtir, mas o Sansão Negro diz que eles precisam melhorar porque sempre tem civis que vão pro hospital ou que morrem. E a gente já ouviu falar aqui que o hospital é caro pra cacete lá. O Gêmeo agora finalmente tem o seu outro gêmeo, e ele pode ser chamado de Gêmeo, né? Porque o nome dele é Gêmeo e só é gêmeo se tem 2 ou mais. Ele consegue um gêmeo pra ajudar ele, e aqui a gente vê que o robô apareceu pra pedir ajuda dele, porque sim, ele tá afim de fazer um clone do Rex. A Debbie dá um jeito de fazer o Nolan ficar bem longe de casa, e agora
agora ela tem 20 minutos pra procurar e achar o traje dele, pra poder investigar essa história mais a fundo. Enquanto isso, o Mark e o Titã invadem o esconderijo do Face Mecânica pra dar uma prensa nele. Mas graças ao chip que o Titã roubou pra ele, ele consegue prever várias possibilidades. E isso faz com que ele esteja sempre um passo à frente. Então é isso, vai rolar pancadaria aqui. O Mark e o Titã levam um couro. O Mark até tenta ajudar, ele tenta lutar e tal, mas é aquilo. A especialidade dele mesmo é apanhar. E se não fosse Guardiões Globais, ele já ia de ralo aqui mesmo. A luta no lugar fica muito intensa, porque todo mundo apanha, todo mundo bate, várias pessoas se lascam. Quem se lasca mais aqui, é claro, é o Mark, que leva um porradão no peito e fica muito perto de conhecer o Jesus de Viltron. A menina monstro, o Sansão negro e o Invencível ficam lascados. E é claro que os Guardiões decidem cair na porrada com mais força ainda, o que não dá certo. Mas graças a um pouco de misericórdia dos vilões, o Mark tem uma chance de continuar a série dele, porque o cara simplesmente decide ir embora e deixar o Mark lá. Enquanto isso, a Amber e a Eve estão num centro comunitário esperando o Mark chegar, porque ele ficou de ajudar todo mundo lá. E mal elas sabem que o garoto tá completamente lascado. Olha o estado do Mark aqui. E no fim dessa brincadeira, a gente descobre que o Titã usou o Mark pra tirar o Face Mecânica da jogada e assumiu o poder da cidade ele mesmo. O que é um grande plot twist e faz todo mundo parecer otário. O Mark mais ainda, né? Porque ele tá prestes a morrer. E no episódio 6, a gente tem um cara que tá tribêbado na universidade. E ele começa a dar em cima de 3 minas. E meio que não dá certo, né? E por azar dele, ele é sequestrado. E pro grande desespero dele, agora ele tá amarrado com um maluco que arrancou a mão dele fora. E o pior, quando ele começa a gritar, o cara arranca as pregas vocais dele. E sim, esse episódio aqui é muito bizarro. E no hospital, a gente tem todo mundo que se lascou na última batalha, passando por poucas e boas. O robô aparece com uma flor que vai ajudar a fazer a cura pra menina monstro. E do nada, o Sansão negro recupera os seus poderes. E quem tá na pior aqui é o Mark, que tá literalmente com um buraco na barriga. Contra todas as expectativas, o Mark consegue sair dessa, mas ele fica 6 dias em coma. Sendo assim, ele não se encontrou com a Amber, mas tá tudo bem, porque a Eve Atômica disse pra ela que ele foi atropelado por um ônibus. E a julgar pela aparência dele, com toda certeza ela vai acreditar nisso. O Mark se recupera e vai falar com a Amber. Então ela fala que ficou muito chateada com ele por ele ter furado com ela. Mas assim, como na verdade ela pensa que ele foi atropelado por um ônibus e ficou 6 dias em coma, é óbvio que ela dá uma segunda chance pra ele. Uma terceira, uma quarta. O negócio dela é ficar junto dele. O Mark então vai falar com o William, que diz que tá afim de um cara e que vai na universidade pra poder ficar com ele. O Mark vê nisso uma oportunidade de melhorar a relação dele com a Amber e pede pra ir junto e poder levar ela, pros dois conhecerem a universidade e fazerem planos pro futuro. A Eve aparece no quarto do Mark e numa conversa com ele, ela diz que ela não quer ir pra faculdade, que ela tem poderes que podem ajudar as pessoas. E desde quando ela visitou o centro comunitário, é isso que ela quer fazer. Ela acha que o caminho dela é ajudar as pessoas uma a uma, todo dia. A Deb então fala pro Nolan que ela vai sair. Ele pede pra ir junto, mas ela desconversa e acaba indo sozinha. E pra piorar a situação dela, o Nolan descobre que alguém pegou o uniforme dele. Alguém, né? E aqui a gente tem uma aula na universidade, onde o professor tá falando sobre como aumentar a qualidade de vida de um ser humano, sendo mais saudável, se alimentando melhor. Mas é aqui que a gente conhece o Sr. Sinclair, que discorda disso e diz isso aqui. Quem precisa voar pra outro país não fica batendo os braços. Pega um avião. E tudo isso aqui é pra chegar em uma conclusão. Tudo que um ser humano não pode fazer, uma máquina pode. Então todos nós deveríamos ser máquinas. A gente deveria querer virar máquina. A Amber, escutando isso, fala que esse cara é muito dramático. Até porque o professor tá falando só sobre qualidade de vida, pô. Tá falando, pô, tu quer viver melhor, tu quer viver mais, se cuida. Relaxa aí, pô. Então ele vai pra cima da Amber e o Rick diz pro Sinclair parar de ser doido. O Sinclair até escuta, mas ele dá uma encarada monstra no Rick. Mas depois disso, ele vai embora de lá. E em contrapartida, a gente vê a Eve, que foi morar fora de casa, em uma casa que ela fez surgir do nada, porque ela é foda e consegue mexer com as moléculas. Ela consegue criar objetos, modificar objetos, fazer qualquer parada. Então ela com certeza vai viver na tranquilidade total. O Mark e a Amber começam a conhecer a universidade e os dois decidem que eles vêm pra cá depois da escola, juntinhos. Mas pra estragar o clima, o androide malucão começa a atacar todo mundo. E é claro que o Invencível entra em ação. Ele salva todo mundo, mas principalmente ele salva o William, que logo descobre que o Mark é o Invencível. Só que ele fica muito preocupado porque o Invencível só apanha. E por sorte, o Mark tira o capacete do androide, que vê seu reflexo na água. E aí ele entra em choque, porque esse cara aqui é o cara do começo do episódio. E pô, ele tá todo avacalhado. E ele não curte esse lance de Robocop. Então ele comete o oposto de viver. A galera fica feliz da vida, mas como o Mark sumiu no meio da luta e deixou a Amber na mão, ela chora e ela fica muito sentida porque o Mark é um panaca. Desculpa falar a palavra panaca. O Sinclair, que obviamente é o sentido maluco aqui por trás disso, diz que esse cara fugiu
sumiu porque ele foi descuidado. Então ele precisa de uma nova cobaia, que vai ser isso mesmo, o Rick. A Debbie vai falar com o Art, que é o cara que faz os uniformes dos heróis, e ele analisou todo o uniforme do Nolan. E ele descobriu que ele tá recheado de restos mortais e vestígios de poderes dos Guardiões Globais. E é aqui que a Debbie tem certeza. Ela tem certeza de que o Nolan matou todo mundo. O William fica muito animado por descobrir que o Mark é um invencível, e ele fica pedindo pra voar, pra usar o uniforme e tal. Mas o Mark tá triste porque a Amber tá triste com ele. No meio disso, o Rick tá numa videochamada com o William e ele desliga do nada e some. O William então pede pro Mark ajudar ele, mas ao invés disso, o Mark vai atrás da Amber, que tá numa festa. E enquanto isso, a Amber já tá quase em outra, cara. Ela só não tá em outra mesmo porque esse cara aqui tem namorada. Como o William tentou achar o Rick sozinho, ele foi sequestrado pelos androides, mas ele consegue avisar o Mark, que vai atrás dele e se mete numa luta contra vários androides. E assim, essa universidade aqui deve ser o lugar que mais desaparece gente, porque tem tipo uns 30 androides aqui, e eu acho que todo mundo é estudante da universidade ou gente que passou ao redor por aí. O Mark tenta virar a luta, mas como sempre, ele apanha. Mas de novo, ele consegue tirar o capacete de um deles. E sim, esse mano aqui é o Rick, que tá totalmente transformado em robô. E não tem nem como apelar pros sentimentos dele, porque o Sinclair tirou o lóbulo frontal dele, então já era. E o William tá todo lascado. Ele tá quase sendo cortado pela Sinclair. E é aqui que o desenho me contradiz, porque ele mostra que vale sim a pena apelar pro sentimento do Rick. E por um segundo, ele consegue se controlar e ele ajuda o Mark a vencer. E a gente tem uma cena altamente satisfatória do William merendando o Sinclair na porrada, e depois disso, o Mark deslocando o queixo do cara, porque por um segundo, ele perdeu o controle e ele não mediu a sua força. O Cecil aparece pra recolher o lixo, mas ele fica impressionado pelos androides serem páreo pro invencível. Então, pode apostar que essa tecnologia aqui vai voltar. E assim, esse episódio aqui é um dos mais tristes da temporada, porque a gente tem o William, que é um cara muito gente fina, e ele tá apaixonado pelo Rick, ele tem um momento de romance com um cara lá e tal, e depois esse cara é sequestrado, transformado no androide, e basicamente acabaram com a vida do cara. É só tragédia. A Debbie espera o Nolan naquelas cenas típicas de revelação, e ela encara ele dizendo que sabe de tudo, e ela só pergunta por quê, por qual motivo ele mataria os Guardiões. Ele fala que ela deve estar bêbada e que eles vão conversar sobre isso amanhã. A Debbie acorda, mas o Nolan não tá dormindo com ela. Ele tá acordado lá embaixo porque ele descobriu que ela analisou o traje dele. O Mark e a Amber continuam sem se entender, e a única pessoa que tá minimamente feliz aqui é a Eve, porque ela tem os poderes firmezas, não precisa gastar dinheiro com nada, e sério, eu queria ser a Eve, porque se eu não tivesse que comprar comida, eu ia usar meu dinheiro todo em skin de jogo. Tipo assim, um dia desse faltou gás aqui em casa, e se eu tivesse esse poder, eu tava tranquilão, eu ia fazer um gás aqui pra mim e tava tudo certo. A Debbie conversa com o Nolan e pergunta o que foi que aconteceu, por que ele matou os Guardiões. Ela pergunta se ameaçaram o Mark, se ameaçaram ela, e ele fala que não. Ele só lança o famoso confia. Ele fala que tem motivos, mas que ele não pode revelar ainda. Obviamente, depois dele ter matado todo mundo, ela manda ele embora da casa. Fala pedir pra outra casa, pra famosa casa do caralho. E no segundo que isso acontece, os homens do Cecil aparecem e levam a Debbie com eles. O Mark finalmente toma coragem e vai falar com a Amber. E ele vai contar pra ela que ele é o invencível. Mas assim, ela não tá muito afim de ouvir. Eu sou... Mas ele continua tentando e ele conta pra ela que ele é o invencível. E acontece isso aqui. Eu sei que você é um super-herói. E diferente do que o Mark pensou, ela não perdoou ele magicamente. Ela diz que não faz diferença, porque o fato dele não ter contado antes só mostra que ele não confiava nela. E agora eles não estão mais juntos. E ele pode dar um fora da casa dela. A menina monstro volta e todo mundo faz uma festa pra ela na sede do Guardiões. E um detalhe, aqui fica meio explicado que o Sansão Negro tinha poderes antes, ele tinha perdido os poderes, por isso ele tinha saído do Guardiões. E depois de ser merendado na porrada, do nada os poderes dele voltaram. O robô fala pra menina monstro que ele tá muito feliz por ela ter voltado. E ele começa a dar um bug bizarro. Você morra, morra, morra. E por que isso? Foi só um bug, mas que vai ser consertado agora. Porque o robô de verdade, que é essa coisa aqui, conhece os Gêmeos Demolidores. E é agora que a gente vai descobrir tudo. Lembra que ele pegou o DNA do Rex? Pois bem, ele pegou esse DNA, deu pros Gêmeos pra eles criarem um corpo humano pra ele. E em troca disso, ele vai dar pra eles a coleira de controle da Agência de Defesa Global. O William e o Mark discutem pelo que aconteceu com o Rick e eles falam sobre o Mark ser um herói. O Mark fala que ele vacilou com tudo. Vacilou com o amigo, com a namorada, com o Rick, com o fato de ser um herói, e eu concordo, porque ele realmente vacilou. Mas o William fala pra ele que ele só precisa estudar, e que ele teve o que ele mereceu com a Amber, bem na lata assim. Mas como ele tá lascado, não é isso que ele precisa agora. Então ele vai falar com outra pessoa. A Debbie vai se encontrar com o Cecil, que diz que eles precisam parar o Nolan, mas ele não tem ideia do que fazer. E só tem uma pessoa que talvez consiga parar o Omni-Man. Sim, o
De volta ao robô, ele finalmente vai trocar de corpo. E ainda bem, né? Porque olha isso aqui. Um dos gêmeos explica que não é bem uma troca de corpo. Eles só vão copiar a mente dele e colocar em um novo corpo. O que quer dizer que é o fim pro robô original. E um novo começo pro clone dele. No meio do processo, tudo começa a dar errado. Mas um dos gêmeos se abaixa e sério, o cara mexe um fiozinho lá, puxa uma alavanca aqui, outra ali e no fim, voa lá. Deu tudo certo. A gente tem um novo robô. E pô, muito triste aqui, porque o antigo morre. Eles até poderiam ficar juntos e tal, viver juntos, mas o robô original queria que o clone dele tivesse uma vida e conseguisse fazer tudo que ele não pode. E como o robô é um herói, é dos Guardiões, ele fala que os gêmeos cumpriram o seu propósito e que eles vão ter que voltar pra prisão agora. E ele começa a merendar os dois na porrada. O Nolan volta pra casa e descobre os homens do Cecil. E como agora ele tá a poucas ideias, ele começa a zaralhar todo mundo, um por um, e não tem tiro que resolva. Não tem nada que eles possam fazer além de reservar a vaga no cemitério. Então a partir de agora vai ser só tiro, porrada e bomba. O robô continua atacando os gêmeos, mas logo ele é chamado pelo Cecil. Então por hora, os gêmeos vão ficar soltos. O Nolan continua tentando encontrar o Mark e ele acaba vendo o William. E ainda bem que ele só pergunta pelo Mark, porque, na moral, pô, o William é gente fina, não tem que matar o cara. O robô volta pra sede do Guardiões e se apresenta lá como Rudolph Cornos, ou Rude. E aqui no Brasil, traduzindo o nome, fica Rodolfo Corno. Ele explica que ele é o verdadeiro robô e que eles podem confiar nele. E nisso rola uma pergunta: cadê o Mark? O Mark tá desabafando com a Eve, enquanto tá todo mundo procurando por ele. E o Cecil tá fazendo de tudo pra atrasar o Omni-Man. Ele chega até a usar a porra de um raio por satélite, que mata tudo ao redor, menos o Omni-Man. O robô conta pra todos que ele usou o DNA do Rex pra criar um novo corpo, e o Rex fica sem entender o porquê que ele fez isso. Então a menina monstro diz que ele fez isso por ela, porque na verdade a menina monstro acha o Rex interessante, e o robô acha ela interessante, então ele fez um rosto que ela gosta, com uma personalidade que ela gosta. Então é isso aí. A menina monstro fala que ela precisa processar tudo isso, mas depois a gente fala disso, porque o Nolan tá ficando mais maluco, e ele continua destruindo tudo. O Cecil decide encarar o Nolan pessoalmente, e assim, ele até que dá pro caldo. O Cecil pergunta pro Nolan por que ele matou os Guardiões, e ainda assim, ele tá sem resposta. Mas então, ele decide ganhar um pouco mais de tempo. Então é aí que ele manda os androides que foram feitos pelo Sinclair. E até que dá uma luta e tudo mais. Mas é claro que não é o suficiente. Mas aí, o Cecil manda a porra de um monstro gigante. Um monstro que quase matou o Nolan. E com um adendo, esse bicho aqui tá sem as terminações nervosas dele. E também tá inchado de droga. Tudo isso pra ele ficar bufado e tentar matar o Omni-Man. O Mark e a Eve estão se dirigindo ao lugar sem saber de nada. E quando o Mark vê o pai dele, ele vai logo ajudar. E rola uma confusão. A Eve quer ajudar, a Debbie fala pra ajudar também, o Cecil fala que não, porque no fundo, o Cecil acha que eles podem se unir e destruir tudo. E enquanto isso, a gente vê os gêmeos, que estão usando a coleira para ressuscitar o imortal que morreu. Porque eles foram resgatar o cadáver do cara do cemitério e estavam querendo usar a coleira para controlar ele. Mas é claro, isso aqui também não dá certo. O imortal volta à vida, arrebenta a coleira e ele tá atribulado atrás do Nolan, porque, né, o Nolan matou ele. E a gente tem mais uma luta entre os dois. E assim, o Omni-Man começa a ser merendado na porrada. O monstro então pega o Mark e o Nolan usa todas as forças dele pra virar a luta e assassinar o imortal pela segunda vez. Só que dessa vez na frente do mundo inteiro. E todo mundo fica em choque. E a gente tem uma cena bizarríssima, totalmente cruel, do Nolan matando o imortal. E sim, agora a gente vai chegar no nosso episódio final. Então, se tu chegou até aqui, é porque tu tá gostando do vídeo. Então deixa um like, se inscreve no canal, comenta aí o que tu tá achando. E eu já falei, ativa o sininho pra não perder o vídeo da próxima temporada. Feito tudo isso, bora agora pro episódio 8. O final de toda essa história. O Mark fica em choque vendo tudo isso, porque o pai dele acabou de matar um cara brutalmente na frente dele. E ele pensa que tem alguém controlando o Nolan. Mas pra surpresa dele, não tem. É realmente o Omni-Man. Então ele começa a contar como o Viltrum é de verdade. O Nolan fala que pra sociedade deles prosperar, eles metem tipo um Battle Royale. E só os mais fortes sobrevivem. Assim, eles ficaram muito fortes e se tornaram o maior império da galáxia. Então, eles fazem um lance de subjugar todos os planetas possíveis. Quando o Nolan nasceu, ele foi pra guerra e eles expandiram o máximo que deu. E depois de um tempo, eles começaram a mandar os superiores pros outros planetas, pra poder enfraquecer o lugar. Então, os Viltrumitas chegam e escravizam o planeta. O Nolan então veio pra Terra, teve uma família, e agora que o Mark tem poderes, ele tem que preparar a Terra pra se juntar ao Império. O Mark começa a chorar, ele fala que isso aqui não faz sentido, que o Nolan ama ele, ama a mãe dele. Então, o Nolan fala que um Viltrumita vive milhares de anos, e que é por isso que todo mundo que eles conhecem vão morrer. E só eles vão ficar. E ele começa com um papo de que eles vão ter que fazer a Terra prosperar. Vai ter tecnologia, vai ser um paraíso. O Mark então fala que ele não vai escravizar os amigos dele, muito menos por causa de gente que ele nem conhece. Então é aqui que o Nolan percebe que o Mark tá irredutível. Então, dito isso, ele não vai deixar o Mark interferir. E é aqui que a gente tem uma batalha. E meus amigos, a gente tem uma senhora batalha. O Nolan esfrega a cara do Mark no chão e destrói tudo que o Cecil manda pra ajudar. O Mark fica em choque porque ele vê o pai dele matar
matar uma pessoa bem na frente dele, e o Nolan pensa, não seja por isso, eu mato mais então. Então, o Nolan taca o Mark no meio da cidade. Uma cidade onde tem gente pra cacete. Daí um prédio cai, o Mark tenta salvar as pessoas, ele tenta se virar pra salvar alguém, mas não tem saída. E uma por uma, as pessoas vão morrendo na frente dele. E ele vai ficando cada vez mais em choque. E dá-lhe porrada. Porrada pra dar, porrada pra vender, porrada pra comprar, porrada pra dar em 100, esse cara levou só ele. E é uma cena mais chocante do que outra, porque tem uma hora que o Nolan segura o Mark contra um trem, e ele vai fazendo picadinho de todo mundo. E o Mark continua tentando dizer pro Nolan que o Nolan foi feliz aqui na Terra, e que ele salvava as pessoas. E o Nolan fala que ele não se importa com a Terra, e que ele tá doido pra ir embora. E depois ele continua merendando o Mark na porrada. Não tem muito o que falar, cara. É porrada, porrada e porrada. Até que o Mark perde os dentes. E é aqui que a gente tem um flashback de um jogo de beisebol, de quando o Mark era criança. E a Debbie faz um discurso muito bonito de como os nossos filhos nos lembram das coisas importantes da vida. E lembram a gente de como é importante viver. E isso volta como uma bomba no Nolan, que começa a desabafar sobre como a vida das pessoas é insignificante. E que o Mark não tem que se importar com esses seres, porque eles vão viver muito pouco. E é aqui que rola essa cena. O que vai sobrar pra você depois de 500 anos? Você, pai. Ainda vou ter você. Isso faz com que o Nolan entre em choque e abandone a Terra sem dizer uma palavra. O planeta inteiro fica de luto, os gêmeos são presos, os guardiões ajudam algumas pessoas e, claro, o Mark tá só o pó da rabiola. A Debbie tenta ser forte e ajudar o Mark a se recuperar, mas o clima tá uma merda. O Cecil conversa com a Debbie e diz que eles vão declarar a morte oficial do Nolan, pra encobrir a identidade deles, o que vai ajudar a vida deles a ser o mais normal possível. Os outros heróis continuam suas vidas, continuam treinando e o clima continua horrível. O Cecil vai falar com o Mark e ele fala que ele precisa de um substituto pro Omni-Man. O Mark então fala que ele não tá pronto e vai embora pra casa. Chegando em casa, ele pensa no pai dele, pensa em tudo que ele passou, pensa no quanto ele apanhou e vai ficando cada vez mais destruído. A Debbie também tá chorando o tempo inteiro e sem saber o que fazer. Os amigos do Mark aparecem pra falar com ele, pra tentar dar uma força, enquanto a Debbie vai falar com o Art pra beber um pouco e tentar se sentir um pouquinho melhor. Mas essa história aqui acaba com o Alien indo em direção à Terra e conversando com o Mark. Então o Mark conta tudo o que aconteceu, o Alien conta um pouco sobre a crueldade dos Viltrumitas e fala sobre a colisão de planetas. Ele fala que a colisão vai precisar de ajuda e que eles estão montando uma resistência contra o Império Viltrumita. E que o Mark tem que ficar esperto, porque quando os Viltrumitas descobrirem que o Nolan foi embora, eles vão vir atrás do Mark. E o resto a gente vai saber no próximo vídeo, porque a temporada 1 termina aqui, com vários ganchos, com muita história, com muita tristeza também, porque no episódio 7, o Nolan fica maluco, começa a merendar todo mundo na porrada, e isso se estende pelos 2 últimos episódios. Então, se tu quer saber como é que continua essa história, se inscreve e fica ligado pro próximo vídeo. No mais, tem um bocado de vídeo aqui pelo canal, clica aí, entra, assiste, e é isso. Tamo junto, valeu e falou!